Hoje, nesse vídeo, eu vou falar de um tema interessante. Rapidamente, claro, sem aprofundar muito. Fórmula 1 é melhor no passado ou é melhor hoje? Fórmula 1 raiz ou Fórmula 1 Nutella? Que é uma designação assim bem... de uma pessoa bem desavisada mesmo. Mas eu vim falar de um comentário sobre esse eterno debate, que não leva a canto nenhum, no fundo. Perguntaram para o Nelson Piquet Jr., né, o que ele preferia, Fórmula 1 moderna ou Fórmula 1 antiga, no programa Pelas Pistas. Programa bom, interessante, bem feito. Ele levantou 3 pontos que eu peguei, assim, que me chamou a atenção na resposta dele. Foi tecnologia, regulamento e o último é coragem. Vamos começar pela tecnologia, né? Não é muito difícil de discorrer um pouco sobre isso. Se a gente pega aí a história da Fórmula 1, ela meio que se confunde com a história do automóvel em algumas passagens, principalmente no começo, porque foi um período em que as competições automobilísticas eram o principal meio de desenvolvimento. Então, naquela época, você tinha ali uma distância não tão grande entre uma marca de carros que estava se estabelecendo e uma fabriqueta, né, que a gente chamava de garagista. Com o desenvolvimento do automóvel e o automóvel se estabelecendo como grande produto do capitalismo, essa distância entre uma fábrica de carros, uma montadora, uma empresa grande e uma equipe de corrida ali de garagem foi aumentando. Mas ainda assim a Fórmula 1 atingiu ali nos anos 70, eu acho que o melhor momento dela ali de competitividade. E dá para pontuar coisas muito interessantes ali, porque você tinha uma combinação muito boa que era de motor e câmbio, que era o motor Cosworth Ford DFV, junto com o câmbio Hewland. E você tinha um monocoque, o chassi, né, como se quiser chamar, de alumínio, o tanque em volta ali do piloto, uma combinação muito bonita de caixão, né, para enterro. Mas aquilo ali aproximava de uma certa forma, aproximava as equipes, porque a maioria usava esse kit, exceto Ferrari, Matra, né, e alguma outra equipe com uma solução muito maluca, né. Naquela época você também não tinha um regulamento tão fechadinho, então os engenheiros eles tinham a liberdade para criar. Então sim, né, nesse quesito aí, ainda havia ali uma chance de uma equipe pequena crescer e se tornar uma equipe grande, né? Tanto que alguns nomes foram surgindo aí. Mas depois que entra ali nos anos 80, que a indústria automobilística já está madura, né? A Fórmula 1 começa a entrar num momento em que o dinheiro começa a pesar mais, porque abre espaço para mais pesquisa, abre espaço para melhores materiais e melhores tecnologias, coisa que equipes garagistas não tinham, ainda trabalhavam ali comprando até carros de outras equipes, né? E essa distância começa a aumentar. Chega ali nos anos 90, você já tem já começa um movimento muito interessante, interessante do ponto de vista da dinâmica, que era de uma marca comprar uma parte da equipe, uma grande marca, e ter ali um certo poder de decisão, né? E aí a distância entre as garagistas aumenta, e uma equipe de marca aumentou ainda mais. É tanto que é nos anos 90 que você vê a morte de equipes como Arrows, Tyrrell, Minardi não foi nos anos 90, mas a Minardi já estava bem ruim depois disso, em 2000, já estava bem ruim mesmo, né? Ligier
né? Então esses nomes eles foram desaparecendo. Por quê? Porque não tinha mais como sustentar o orçamento de uma equipe de Fórmula 1 que ia ficando cada vez mais alto. E só as empresas grandes tinham dinheiro para bancar o desenvolvimento. Depois dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, o que é que se tinha? Empresas, marcas de carro já bancando isso aí, e você começou a ter também o estabelecimento do automobilismo como indústria, né? E eu acho até que eu faço parte desse momento, porque eu estou aqui na Itália estudando um curso que é obrigatoriamente focado em automobilismo. E o que eu vejo aqui é que na Europa já se tem estabelecido, né, uma indústria automobilística de competição. Você tem curso superior de diversas áreas, tanto de projeto de chassi como só de dinâmica veicular, de motores e por aí vai, né, voltados para aplicações de alto desempenho, né? Então, a coisa expandiu a um ponto que hoje, para uma equipe pequena se estabelecer na Fórmula 1, ela não pode viver só de Fórmula 1. Ela tem que ser uma empresa de tecnologia, no mínimo. E é isso que muitas vezes você vê a Haas fazendo, que é uma empresa de maquinário de usinagem, se eu não me engano. A Williams já fazia há muito tempo. Por quê? Porque não dá para viver só de Fórmula 1. Então não tem como empresas, uma equipe pequena competir com uma empresa grande. Certo? Então isso sim é uma diferença entre a Fórmula 1 do passado e a Fórmula 1 de hoje. Naquela época, vide ali dos anos 50 até os 70, o final dos 70, ainda dava ali para você ter uma equipe pequena batendo de frente com empresas grandes. A gente pode pegar o exemplo da equipe Fittipaldi, que bem ou mal, no último ano terminou em 4º lugar. Né? A gente tô falando aí de uma equipe que no último ano dela foi o 3º ano dela. 3º ano. Ela terminou em 4º, na frente da Ferrari. O 3º ano. Né? Então, a oportunidade ali, a janela era um pouco melhor. Né? E aí a gente entra no regulamento. Porque se isso distancia, algo tem que aproximar. Hoje o regulamento da Fórmula 1 ele é muito fechado. E o que é feito pelas marcas é o chassi, o motor, a parte de aerodinâmica completa, né? Mas freio, caixa de marcha, né? O sistema CARES, essas coisas são padrão. Então, o regulamento hoje, ele consegue ser fechado num ponto que conseguiu aproximar essas equipes. E por mais que isso não tenha mudado a dinâmica das corridas, quando você olha a diferença do primeiro para o último, ela é menor do que a diferença do primeiro para o último na época do Ayrton Senna, né? Ela é menor. Então isso sim é uma diferença grande. Hoje as equipes elas estão mais próximas. E por mais que a dinâmica das corridas não tenha mudado muito, quando eu digo dinâmica é o quê? Você vê uma equipe se estabelecendo e ganhando vários campeonatos em seguida. Essa dinâmica não mudou. A equipe que consegue ler um regulamento novo e consegue fazer o melhor carro logo de cara, um carro que consegue extrair mais naquele regulamento, ela tem grandes chances de dominar até o fim desse regulamento. Por outro lado, as outras equipes também podem conseguir se recuperar, mas leva tempo, 2-3 anos, geralmente. Então sim, em termos de regulamento, a Fórmula 1, bem ou mal, conseguiu ali não só aproximar as equipes e aprender com os erros do passado, principalmente no quesito de segurança, coisa que o Nelson Piquet também pontua, né? Eu vejo uma certa indignação assim, das pessoas com relação à segurança, porque a Fórmula 1 hoje ela é muito cuidadosa com isso, e você cancelar uma corrida porque a chuva estava muito forte é difícil das pessoas entenderem, e eu entendo isso, né? Mas como uma pessoa que já estudou assim, e precisa até estudar mais, eu devia até ler mais sobre a Fórmula 1, visto que eu estou aqui para tentar trabalhar lá um dia, a Fórmula 1 aprendeu muito com os erros do passado, com questão de segurança. E assim,
quem já leu a história da Fórmula 1 sabe do que eu tô falando e que já morreu piloto das formas mais bizarras que você pode imaginar, certo? Das formas mais horríveis que você pode imaginar. E a corrida continuava rolando, tá? Então sim, eu acho que o regulamento foi muito competente em trazer mais segurança para as provas. E os carros são muito seguros. E aí a gente entra no último fator do Nelson Piquet que nem dá para comentar muito. Porque ele sugere que como os carros estão muito seguros e que a competição em si, devido ao regulamento, devido a todo esse aprendizado, está muito seguro, os pilotos não têm tanta coragem, porque se sentem, acredito eu, seja esse o raciocínio dele, não tenho certeza, se sentem mais confortáveis em arriscar. E isso faz sentido, né? No passado você tinha que ter um pouco mais de coragem, visto que existia a grande possibilidade de você não voltar para casa, né? Mas não tem muito o que dizer com relação a isso. Eu vejo isso como um ponto positivo. Até porque a coragem em excesso só leva a 3 coisas: hospital, cadeia, ou os dois juntos, e caixão.